Ibovespa, o que esperar da Bolsa para junho? Qual o cenário de investimentos e quais os pontos que o investidor tem que estar atento daqui em diante? Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Vocês estão otimistas com a Bolsa, com o Ibovespa, para junho? Eu vou sortear um livro, O Príncipe, e uma garrafinha da Levante para participar. Basta comentar, o resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 no meu Instagram, nos Stories. Então, se você não me segue, aproveite para me seguir, o link está aqui embaixo. E vamos lá, vamos falar aqui do cenário de investimentos para junho. Quais são os pontos importantes aqui que o investidor tem que ficar atento? O bolso está barato ainda? Bom, em maio nós tivemos um reviravolta, muita volatilidade no início do mês e Bovespa chegou ali na casa dos 103 mil pontos, mas mais para o final do mês ultrapassou a casa dos 111. Então, o que aconteceu? Bom, vamos olhar aqui, Primeiro, essa mudança, essa melhora no mês de maio, em maio que é um mês tradicionalmente onde Bovespa e as bolsas mundiais costumam cair, É uma correlação espúria, mas isso acontece. Então vamos comparar aqui o Ibovespa nesses últimos 30 dias, o que aconteceu. E quando a gente olha o Ibovespa contra o S&P, contra o Eurostoxx e contra o Dow Jones, o que a gente vê? O Ibovespa novamente na dianteira, subindo 4,4, o índice S&P caindo 1,3, Eurostoxx 0,70 para cima, Dow Jones 0,70 para baixo. A gente vinha assistindo uma performance positiva do Ibovespa desde o início do ano, em relação aos países desenvolvidos, às bolsas dos desenvolvidos, e em relação aos emergentes, E a gente viu ali em maio, e final de abril, nosso mercado sofrendo bastante, mas agora o que a gente tem assistido, essa retomada, esse spread novamente aumentando, quando a gente olha em relação aos emergentes, em relação a México e Índia, também, México caindo 0,70, Índia caindo 2,5%, aquela questão que o fluxo tem vindo para o Brasil versus que os outros emergentes ou de alguma forma estão caros ou tem problemas que são bem piores que os nossos, como guerra ou Índia extremamente esticado. Então, no relativo, as coisas ainda estão ajudando, e a gente vê isso no dólar, O dólar bateu aí abaixo da casa dos 4,80, chegou a ser negociado acima dos 5,10 no mês de maio. Então, do lado dos mercados, a gente vê essa melhora, mas quais são os principais pontos? Pessoal, e estamos iniciando o mês de junho, vou deixar aqui um relatório, uma agenda completa dos dividendos, as empresas que vão pagar dividendos em junho, feito pela Levante, o link está aqui embaixo, é só baixar. O ponto mais importante na minha visão, que é o driver do mercado, é a inflação, Então a gente viu esses movimentos em maio e vai continuar assistindo. Para mim é o ponto aqui que pode fazer os mercados subirem muito, ou travar valor. E o que a gente teve nos últimos dias, Então, teve um dado aqui de inflação ao produtor na zona do euro, e a gente assistiu aqui mais uma vez, a inflação pressionando, 37,2%, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, é isso mesmo, pessoal, a inflação ao produtor na zona do euro, aqui acima dos 37%, é uma porrada, em função de energia, de commodities, tudo isso tem pressionado demais a inflação por lá. No mercado dos Estados Unidos, a gente viu uma quedinha na inflação, 8,3, era 8,5, Então, uma relativa melhora. Então aqui abre espaço para a gente começar a ter alguma expectativa de pico, Vamos aguardar os próximos dados. No nosso mercado, IPCA 15, que é o último dado aqui, mostrando que a inflação continua forte, 12,2%. Mas a inflação continua a pressionar e o problema do mundo é uma inflação de oferta, diferente de outros momentos, que era de demanda, agora é de oferta, commodities, energia, mão de obra, tudo está escasso e é um problema que não existe, teoricamente, uma solução. Então, acho que esse é o principal ponto aqui. Do lado de atividade econômica, chamou a atenção hoje a divulgação do PIB do nosso mercado aqui, no Brasil. A gente viu um PIB crescendo contra o trimestre anterior 1%, contra o mesmo período do ano passado 1,7%, levemente abaixo das expectativas nesse momento, mas quando a gente olhava finalzinho de 2021, a expectativa era que o PIB caísse em 2022, a gente viu uma melhora nesse primeiro início de ano, quase 5 meses. A questão é o que pode acontecer daqui para frente, já que a gente vai ter o efeito de uma Selic mais alta. Mas quando a gente olha aqui algumas quebras do lado do PIB, nós temos o quê? Exportações crescendo 5%, importante, Gastos, consumo das famílias aqui crescendo 0,7%. Então acho que esses dois pontos aqui chamam a atenção sob a ótica da demanda,
Sob a ótica da produção, serviços crescendo 1%, foi o que impulsionou o PIB nesse primeiro trimestre. Serviços, né, que foram a classe ali que mais sofreu durante a pandemia, agora tem essa volta, então a base é baixa e tem ajudado. E aí quando a gente olha para um período mais longo, né, nos últimos 12 meses, o PIB nosso crescendo 4,7%, é um número alto, né, mas a gente vai ver, isso é um efeito estatístico, né, não é que a gente vai ver uma queda daqui para frente, mas né, um crescimento praticamente baixíssimo, né, próximo a zero, e aí a gente vai ver uma conversão aí para um número menor em 2022, mas é uma melhora aqui do que se tinha anteriormente. Quando a gente olha para os Estados Unidos, o que chama atenção é a questão da mão de obra, né? Os Estados Unidos está sofrendo fortemente com falta de mão de obra. Eu trouxe um dado aqui para vocês, que é o ADP, que é a geração de emprego que eles divulgam, né? E a gente assistiu um número baixo hoje, né, que saiu nessa quinta-feira, 128 mil novos postos de trabalho criados. Se a gente tivesse falando isso em 2020, 2018, um número baixo de geração de emprego, falaríamos, a economia está desaquecida. Mas nesse momento a leitura é outra, né? É uma dificuldade em encontrar gente para trabalhar, e isso fica claro, né, quando a gente vê os pedidos de desempregos, né, contínuos, pedidos de desempregos contínuos nos Estados Unidos. Quando a gente olha para essa base, né, 1.300.000 pessoas, né, pedindo de forma contínua, é o menor número da história, né? Lá atrás você pega nos anos anteriores, é 1.700. Então isso mostra a dificuldade em contratar. A gente tem visto uma melhora, né, em alguns balanços, né, como o Walmart, falando que já as coisas estão desaquecendo, mas isso chama atenção. E do lado do custo da mão de obra, né, isso ainda pressionando fortemente, né, no último mês aqui 12,6% de aumento, né, no custo unitário da mão de obra. Então esse é um ponto importante que vai chamar atenção. A atividade depende dessa questão da mão de obra nos Estados Unidos. Aqui a gente vai ver o que vai acontecer com o efeito da Selic. Ah, pessoal, como de costume, todos esses gráficos e tabelas eu deixo no meu canal do Telegram, tá? Então quem quiser acompanhar, já aproveita, o link está aqui embaixo, entra no meu Telegram e vai vendo os gráficos e tabela e acompanhando o vídeo. E dando sequência, né, outro ponto importante, né, acho que aí a consequência disso tudo são os juros. Então tivemos no último mês, né, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, 0,5%. O mercado ficou tenso, né, com medo de um possível aumento nessa intensidade de 0,75. O Fed ali deixou claro, tanto na decisão no início do mês, como também na divulgação da ata e nas falas, né, que a próxima reunião é 0,50, não é 0,75. Isso que ajudou os mercados, tá? Mas tem um pouco de tensão, que mesmo o Fed reforçando isso, o que trouxe volatilidade no mercado era no dia seguinte grandes instituições falando, pode ser 0,75 e aí derrubando os ativos, tá? Então esse ponto vai chamar a atenção no meio do mês, né? Também temos a Selic aqui, provavelmente mais meio ponto percentual, né? Nossa Selic indo de 12,75 para 13,25, e a gente vai ver como o Banco Central nosso vai sinalizar, já teremos, né, o dado de inflação de maio, né, completo, para ter uma ideia de qual vai ser o caminho do Banco Central, mas aqui o importante começamos o aperto monetário muito antes, né? Começamos no início do ano passado. Então, em breve, a gente deve começar a discutir quando isso acaba e até mesmo, né, quando começamos a reduzir esses juros. Esse tema é extremamente importante e por isso que é bom estar à frente dos outros mercados. Mas falando de juros, né, aqui tem uma consequência fortíssima nos mercados e na visão de bolsa. O que deve continuar acontecendo? Bom, como eu falei, né, esse aumento de juros nos Estados Unidos, de forma geral, né, tem derrubado os ativos de growth, de tech, tudo que tem um valuation muito mais no futuro do que no presente. E a gente vê isso, né, nesse gráfico aqui do Ibovespa versus o Nasdaq, né? Então a gente vê aqui o Ibovespa subindo 4,3, Nasdaq caindo 4,2. Quando a gente olha para ativos específicos ainda, esse movimento é bem pior. A gente vê uma queda forte em ativos de tech nos Estados Unidos. Quando a gente olha período mais longo, né, Ibovespa subindo no ano, né, 7, Nasdaq caindo 23. Então minha visão esse movimento deve continuar. Tá? Isso vai valorizar os ativos de velho invest, né? Ou seja, aqueles ativos atrelados ao velho mundo e que tem um valuation atrativo, né? Que tem o valor das empresas muito no D0, no ano 1, 2 e 3, e não no ano 20, tá? Então isso vai beneficiar ainda os nossos ativos por aqui. Então minha visão é positiva, tá, para o Ibovespa.
Nossa bolsa é praticamente 60% a 70%. A gente está falando de ativos atrelados a commodities, exportadoras, grandes bancos e serviços financeiros. E tudo isso, né, essas ações de forma geral, são empresas negociadas a valuations baixas. A gente está falando de Value Invest. Então isso deve continuar impulsionando os nossos ativos por aqui. Minha visão é positiva, tá? A partir desse mês e deve se intensificar ainda mais em julho, né? É a questão política, mas nós sabemos, né, qual é o cenário, né? Sabemos quem é o atual presidente, sabemos quem é o Lula, sabemos o que eles já fizeram. Assim, não tem nada de novo, não tem nada que pode sair completamente do controle. Então, de alguma forma, é um cenário mais previsível. Lógico que vai ter volatilidade, mas isso vai chamar atenção, tá? Então, de forma resumida, né, pessoal? É inflação, atividade econômica, juros e esse movimento, né, de queda de growth e alta de ações de Value Invest devem ser os pontos aqui que vão chamar atenção para o investidor, mas minha visão é positiva aqui para o Ibovespa em junho, né? E provavelmente para o resto do ano, tá certo? Bom, como eu falei, tem relatório, né? Agenda de dividendos de junho, então quem quiser baixar o link está aqui embaixo. Sorteio de garrafinha da Levante e livro. Comentem e vão para o meu Instagram. E todos esses gráficos, né, estão no meu canal do Telegram, então entra lá também. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.